Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Volta para o Futuro, de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis. Filme que está de volta aos cinemas em uma ação da Universal pela comemoração dos seus 40 anos do longa e será exibido em versão remasterizada e em 4K. Então eu aproveitei a oportunidade para reassistir e fazer essa análise aqui para vocês. E esse é um filme que tem uma legião de fãs pelo mundo e que já se tornou, por que não, um clássico da ficção científica. E as pessoas, principalmente, que cresceram ali nos anos 90 e 2000, têm um apego emocional com esse longa muito grande. Ele foi exibido muitas vezes na TV aberta, ali na sessão da tarde e no SBT, construindo esse público. E eu confesso que foi um filme que não me pegou quando eu vi pela primeira vez. Então, eu não tenho tanto esse apego nostálgico, digamos assim. Mas, começando pela trama, o filme vai seguir o Marty McFly, um adolescente dos anos 80, que acidentalmente viaja no tempo com a ajuda de um cientista muito excêntrico chamado de Dr. Brown. E o que começa como uma brincadeira vira uma corrida contra o relógio para consertar os erros do passado e garantir que o futuro não desande. O roteiro, escrito pelo próprio Zemeckis, é uma aula realmente de como construir uma história redonda. Tudo se conecta sem grandes furos e o ritmo é ótimo, mantendo você sempre engajado com a trama. O Zemeckis era um diretor em ascensão na época, vindo de grandes sucessos, e aqui ele usa a câmera de forma para pegar a sua atenção, com takes que capturam as viagens no tempo, com sequências de ação que são filmadas com uma fluidez que, para os anos 80, era top de linha realmente. Ele usa de efeitos visuais da época para servir de integração para a narrativa, fazendo com que a tecnologia sirva à história e não o contrário. E isso dá sim um ar mais orgânico pro filme. E o Michael J. Fox, como Marty, é excelente. É o grande papel da sua carreira, sem dúvidas. Ele traz todo o carisma do seu personagem, que faz você torcer pelo garoto o tempo inteiro. Ele que na época era mais conhecido por papéis na TV, mas foi aqui que ele realmente elevou a sua carreira, misturando a rebeldia adolescente dos anos 80 com um time cômico muito bom. Já o Christopher Lloyd, como Dr. Brown, é icônico, aqueles olhos esbugalhados e o cabelo bagunçado. São uma construção de personagem que você olha pra ele e realmente acha que ele é maluco. Ele rouba cenas sem muito esforço, criando um personagem que ao mesmo tempo é o mentor e alívio cômico. O resto do elenco, como a Lea Thompson e o Crispin Glover, como os pais do Marty, não decepcionam. E um aspecto que eu sempre gosto de comentar sobre esse filme é como ele lida com o tema de família. Não é só uma bobagem sobre viagem no tempo, há uma reflexão sutil aqui sobre como as escolhas dos pais moldam os filhos e vice-versa. O Marty vê os seus pais jovens nos anos 50 e percebe que eles não eram os fracassados que ele imaginava, eram cheios de sonhos, mas a vida deu voltas. E isso adiciona profundidade emocional. O Zemeckis usa o contraste entre os anos 80 e 50 para comentar sobre mudanças culturais e que rende ótimas cenas. E a trilha sonora merece um destaque aqui, com temas que até hoje os fãs vão lembrar. Quem não reconhece aquele riff principal e as músicas clássicas como The Power of Love ou Johnny B. Good do Chuck Berry, são músicas integradas perfeitamente com a história. Elas não só ambientam as épocas, mas impulsionam a narrativa, como na ótima cena do baile de formatura. Para um filme de 85, a escolha musical é excelente. E uma crítica que eu já tinha ao filme, e revendo agora eu a mantenho, são os efeitos especiais, que não funcionam tanto para mim. Eu entendo as limitações da época, da década de 80. Eu sei que não se tinha tantos recursos assim, mas foi uma coisa que me tira um pouco da trama, eu confesso. As transições entre épocas, tudo feito com modelos e truques de computador, envelheceram mal também. E os efeitos, que eu já não achava grande coisa, mostraram ainda mais a idade agora.
com certas sobreposições, mas isso até pode adicionar um certo encanto nostálgico. E esse filme vai estar recheado de piadas, e o time cômico vem de situações absurdas da viagem no tempo, como Marte influenciando eventos históricos, a referências como alusões a Star Wars ou a cultura dos anos 50 que funcionam para todas as idades. E eu gosto como humor serve pra trama aqui. Apesar de não ser o tipo de humor que eu gosto, eu não dou grandes risadas vendo esse filme, é verdade. Mas uma coisa que eu vejo que nem sempre é discutida é o design de produção. Os anos 50 são recriados com detalhes bem interessantes, com carros clássicos, roupas e cafés de época que evocam nostalgia. Já os anos 80 são mostrados como presente normal, com skates, guitarras e videogames, criando um contraste divertido, e isso ajuda a imersão, fazendo você sentir as diferenças temporais na pele, e a equipe de arte merece elogios sim, por tornar esse mundo mais palpável. O filme também toca em ciência de forma acessível, com conceitos de paradoxos temporais, e são explicados sem jargões, através de diálogos divertidos entre o Marty e o Dr. Brown. Não é sci-fi pesado e complicado como o de Interestelar, por exemplo, com muitos conceitos, mas a ciência aqui é usada para diversão, inspirando curiosidade a espectadores mais jovens. E o legado de Volta para o Futuro gerou duas sequências, uma animação, games e até o musical da Broadway, influenciando até Rick e Morty como o clássico que ele se tornou. Ele resiste ao tempo pela força dos fãs, que, como eu disse, são apaixonados, mantendo sempre o espírito do filme vivo. E para finalizar esse papo com vocês, eu vejo que esse filme é obrigatório sim, para você que gosta de cinema. Ele tem bastante aventura, é um filme com coração, com alma realmente, e apesar de eu não ter esse apego nostálgico com o filme, e dele não ser do tipo de humor que eu gosto, eu consigo ver sim um grande valor aqui. Eu entendo completamente o porquê dele ter conquistado uma legião de fãs. E se você tá aí pensando se vale a pena rever agora nos cinemas, nessa versão remasterizada, eu digo que vale a pena sim, com certeza. Principalmente se você for assistir pela primeira vez, já que vai ser uma preparação para a sequência e para o terceiro filme. E para De Volta para o Futuro, nota 7. Boa oportunidade, gente. Eu tenho vários amigos que amam esse filme e que com certeza assistir com os amigos melhora ainda mais a experiência. Beleza, pessoal? E agora eu quero saber de você, como sempre. Se você tem apego pelo filme, se não gosta, comenta aqui embaixo. Fica à vontade para comentar o que você quiser. E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.